Olá pessoal, neste momento eu quero trazer um assunto muito importante ao mundo jurídico, a orquestra sinfônica e a partitura. Vamos neste momento fazer uma analogia da Orquestra Sinfônica da Filarmônica de Praga. Todos os componentes da orquestra, eles têm que ter a partitura para saber quando o ritmo irá mudar. E nisso a orquestra ela caminha de forma harmoniosa até o desfecho final. No mundo jurídico não ocorre de forma diferente. Da mesma maneira, o advogado ele tem que ter a partitura, o juiz a partitura, o promotor a partitura e todo o organismo judiciário a partitura para saber quando o ritmo irá mudar e não sair fora do compasso da sintonia jurídica. Podemos observar que dentro deste viés, quando é deflagrada uma operação policial, todos os que fazem parte da orquestra sinfônica sabem quando o ritmo irá mudar e sabe quando utilizar o adestrado tirocínio para saber como fazer uma prova processual, isto na fase da delegacia, até a fase pericial e depois a conclusão do inquérito policial. Porém, a partir do momento em que não houver uma imparcialidade e direito à ampla defesa para que tanto o promotor, na condição de custos legis, como o advogado se fazer presente para saber como questionar a perícia técnica científica de modo imparcial, então, se houver uma obscuridade, uma parcialidade na questão do quesito imparcialidade, então o advogado ele pode pré-questionar uma nulidade, não sendo esta uma nulidade relativa, porém uma nulidade absoluta. A partir do momento em que toda a tramitação segue de modo ordeiro, então o delegado conclui o inquérito, envia ao Ministério Público, que por sua vez vai fazer o cálculo jurídico e saber se oferta ou não a denúncia. Caso seja ofertada a denúncia, o juiz, através das máximas da experiência e do livre convencimento, deve só pesar estas provas para saber se realmente instaura o processo. Se instaurar o processo e este processo for contraproducente ao que realmente consta na questão da evidência, então o advogado ele vai automaticamente interpor os recursos cabíveis e, se ao término for exarada uma sentença contrária à evidência dos autos, sendo esta uma sentença suicida, então o advogado ele vai fazer a interposição de razões de apelação e automaticamente protestar para sustentar oralmente no tribunal e fazer com que no pretório os excelentíssimos desembargadores possam analisar a diferença de se verificar e de se observar. Eu observo que muitos operadores do direito encontram-se reféns na questão de uma simples reprodução pálida de segmentos obsoletos no conhecimento processualístico, mas sem ter aquele feeling de saber como interpretar, fazer uma interpretação consentânea, como também a confusão que muitos magistrados fazem na questão da interpretação da teoria pura do direito de Hans Kelsen e da tridimensional do direito de Miguel Reale. Porque muitas vezes existe o positivismo, que é mal interpretado, como também o pós-positivismo, que é mal interpretado na questão dos juízes fazer a confusão do fato com a lei. Fato continua sendo fato, porém a lei continua sendo lei. E nisso falta o quê? A partitura.
essa visão de cunho teleológico, que é a doutrina finalista, ela também, muitas vezes, é equivocada por magistrados. Ao sentenciar, são 3 modelos, Hermes, Hércules e Júpiter. O melhor para ser aplicado é o de Hermes, que é o modelo rede. O direito, ele se adequa como fenômeno social. Se não se adequar como fenômeno social, então automaticamente é porque o magistrado também não tem a partitura. Então sai fora da sintonia, não pertence realmente ao sacerdócio para, na condição de um juiz imparcial, saber o que é ser um bom juiz. E o promotor de justiça, ele tem que ser o fiscal da lei, ele não tem que ser um executor da lei, ele tem que ser o fiscal da lei, porque quem executa a lei é o magistrado. E muitas vezes há a parcialidade do promotor com o magistrado. Ambos têm que ser imparciais, são serventuários da justiça. Então nós temos que observar como essa orquestra sinfônica jurídica, ela se adorna. Esse adorno desta orquestra sinfônica jurídica tem que ter a partitura, porque com todo o adorno, mas se a partitura ela não for acompanhada, então automaticamente existe o erro judicial. E neste erro judicial, o advogado, ele com uma visão de um conhecimento não só adstrito ao ordenamento do direito constitucional, direito penal, processual penal, entre todas as disciplinas que abarcam a universalidade de todos os objetos culturais, mas também com esse conhecimento multidisciplinar, em que pode trazer, dependendo da condição, o tempo absoluto de Isaac Newton, a teoria quântica, porque nós vivemos num mundo quântico, como também a teoria da relatividade de Albert Einstein, como também o princípio da incerteza do físico Heisenberg. Porque se há imprecisão, então você pode aplicar o princípio da incerteza, como também você pode aplicar a teoria do tempo absoluto. Quando fiz um júri do iluminista da Turma do Pagode, foi no 3º tribunal do júri, em que o promotor de justiça, ele, na sua réplica, ele falou que o réu passou 3 minutos e 56 segundos chutando a cabeça da vítima, em que ficou com 47 pinos. E, automaticamente, o que ocorreu? Uma perda quase pela metade da parte motora, em que comprometeu a vida dele. Mas a partir do momento em que ele terminou a réplica e eu entrei, eu analisei o ponto técnico, que foi 56 segundos, ao contrário de 3 minutos e 56 segundos. Então, essa crise existencial, o porquê do crime, as condições, as circunstâncias, à medida em que ele foi adotado, ele foi depois rejeitado com 10 anos, morando em viaduto, passando por humilhações, por traumas. Eu utilizei isso, formando o quê? A tese, a heurística para construir a oratória e aplicar construir a retórica, salve o erro pelo engano, e aplicar na oratória. Então esta altíssima erudição de um português inteligível, mas com esse conhecimento multidisciplinar, aplicando a teoria do tempo absoluto de Isaac Newton, foi justamente a carta coringa. E ele automaticamente se tornou refém, e não podia, porque não tinha tréplica mais para a promotoria. E com 2 qualificadoras, afastei as qualificadoras e a pena foi de 1 ano, num crime hediondo. Eu pergunto, neste momento, a diferença do conhecimento comum
para um conhecimento multidisciplinar faz a diferença, chegando ao poder da excelência. Eu agradeço pela oportunidade de poder esposar essas experiências em júri, como também os livros que tenho lucubrado e com a ajuda da editora Cronos, divulgando e semeando a boa semente jurídica para todo o Brasil, que vocês possam neste momento degustar da aula que foi esposada com poucos minutos, mas é uma experiência que eu passo da minha vida acadêmica profissional. Que todos possam neste momento dirimir todas as questões atinentes ao que pode ser feito de melhor no mundo jurídico adiano.